Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, chegamos hoje ao nosso terceiro dia, não é? Terceiro e último dia da nossa temática. Estamos falando sobre trabalhar com o estudante surdo na sala de recurso, não é? O AE, trabalhando com esse estudante surdo. No nosso momento anterior, nós vimos um pouco de sugestões de atividades, trabalhando Libras e trabalhando português na modalidade escrita. Hoje nós vamos ver um pouco de sugestões de atividades também, mas trabalhando, envolvendo a área da matemática, né? Nós temos aqui alguns números, levando em consideração que essa criança surda, que esse estudante surdo, ele não conheça os números, mas como eu disse antes, é um exemplo, professor. A partir daí é um pontapé para o nível que você esteja trabalhando com seu estudante. Então aqui estão os números, um elemento, um cachorro, o número 1, o sinal do número 1, o elemento número 2, 2 coelhos, o número 2 e o sinal do número. E o elemento, né, um conjunto com os animais, o gato, são 3 gatos, o número 3 e o sinal do 3. Não é? Ali também a gente poderia acrescentar, tem aqui no outro slide, os números e trabalhar número e português escrito, e o nome do número por extenso. Então, trabalho número, trabalho português por extenso como segunda língua. E ali acrescentar o sinal, acrescentar a quantidade, como você prefira trabalhar e como você se planejou, professor. Aqui também você pode colocar os animais, os conjuntos e os números fora da ordem, para que esse estudante ele faça essa ordem, ele coloque os elementos na ordem correta. Aqui também essa ligação entre sinal, né, o sinal do número, o número no português escrito e o número, não é, desenhado, representado simbolicamente, e também para esse estudante. E ali pode ser números, ali pode ser figuras geométricas, não é, e tantas outras exemplos, atividades que envolvam a matemática, que se faça uso na matemática. Pode usar dezena, unidade, números pares. Então, tudo isso você pode trabalhar nesse tipo de exercício. É importante, eu queria frisar bastante, que você, professor, na hora de trabalhar com com o estudante surdo na sala de recurso, você faça uso de material concreto. Se para o estudante ouvinte essa estratégia do material concreto é importante, para o surdo ainda mais, o surdo que é visual, né? Então, quando você traz um material concreto, você já pode até juntar um assunto de português como segunda língua na parte escrita, um assunto de ciências que o professor tenha trabalhado como alimentos, como material escolar. Então, você pode utilizar esse recurso também para juntar, não é? Lembrar dos sinais que já foram vistos em outros momentos, na utilização da matemática. Então, na hora da divisão, da multiplicação, na hora que você estiver passando essas informações, faça uso, professor, desse material concreto, de preferência do material concreto que o estudante já tenha o conhecimento do sinal, que você já tenha trabalhado com ele o português escrito, que ele reconheça, quando você coloque essa atividade, proponha essa atividade para ele, ele faça logo esse reconhecimento e diga o sinal. Então, vai deixar a sua aula mais rica, vai facilitar o estudante surdo, né, a se apropriar mais rapidamente desse conteúdo e dos outros, porque você vai estar trabalhando material escolar, animais, brinquedos, grãos, alimento, enfim, vai facilitar muito. Jogos. É importante também a utilização de jogos, não só para os ouvintes, mas para os surdos. Utilizar os jogos vai trabalhar, não é? O estudante surdo, as regras do jogo. Lembre, professor, que ele não tem a audição que os outros
desde a nascença têm e sabem as regras, então ali você pode trabalhar regras passo a passo, com calma, pausadamente, por vários dias, não precisa ser tudo no mesmo momento. Então é importante que o surdo ele vá se apropriando de todas essas regras, esses passos que os jogos proporcionam e têm. Então, trabalhar as cores, no caso do dominó, ali você trabalha já as cores, cores que eles já viram em outro momento, então essa junção do que é igual, do que é diferente, né? O quebra-cabeça, você vai perceber, professor, que o estudante surdo, ele vai montar um quebra-cabeça com maior facilidade do que os outros estudantes, né? A percepção visual desse estudante é muito mais aprofundada do que os outros. Então, proponha desafios de atividades com o quebra-cabeça e aí dificultando e incentivando esse estudante. E também com os jogos de tabuleiro, né, confecção de dado, esse dado, ao invés de números, de bolinhas, ele pode ter ali o sinal de cada número 1, número 2, o número 3. Então é importante que esse surdo, ele também faça uso desses jogos. E por que não, naquele momento de proporcionar o encontro com outros surdos, esse momento prazeroso com a utilização dos jogos, onde ele já tenha visto na sala, já tenha sido trabalhado com ele já sabe as regras e dali ele pode ensinar ao surdo que está conhecendo ele, que está visitando ele na escola, como são essas regras. E não só outros surdos. Todo esse material, professor do AE, você pode passar para o professor da sala regular, da sala desse estudante. Né? O professor do AE, ele vai fazer essa pesquisa e é importante essa parceria. Lembra da parceria que a gente falou lá no nosso primeiro momento? Essa parceria é importante. Essa troca de informações e de experiências. O intérprete que está na sala regular também pode sugerir, já que ele tem uma habilidade, uma facilidade, e ele percebe já há algum tempo que trabalha com estudantes surdos, com pessoas surdas, o que é que facilita nessa aprendizagem. Então, professor do AE, professor da sala regular, você consulte, pergunte ao intérprete estratégias de como ele pode lhe ajudar a orientar, faça essa troca de informações que vai enriquecer bastante, não só o seu conteúdo, a sua explicação, mas também as atividades que vocês irão propor a esses estudantes. Então, você, professor do AEE, troque, faça essa troca com o professor, busque trabalhar nessa parceria, tanto com a família quanto com o professor da sala regular. Bom, nós também, nós falamos no momento anterior que iríamos falar de projeto. Então é importante que o professor do AE, nesse momento de parceria, ele construa, que ele possa passar para a escola, não é? Projetos. E que projetos seriam esses? Então, Libras na escola é um projeto, sinalizar o ambiente escolar, teatro. Libras na escola, o professor do AEE, ele pode trazer esses mini cursos de conjuntos de palavras que ele viu com esse estudante na sua sala, ele pode repassar para a professora da sala de aula e ela dá esse mini curso junto com ele, dentro da sala que ele está inserido. Veja, no momento da sala de recurso ele era o aprendiz, no momento da sala de aula ele passa a ser o professor. E o quão gratificante isso não vai ser para esse estudante. E os demais vão aprender Libras também e aí se comunicar com esse estudante. Então, valorize, sugira esse projeto para o professor da sala, não é? Que ele leve essa Libras para a sala de aula e para a escola. Por que não esse movimento não ir crescendo, não é? E todas as salas daquela escola, naquele horário que aquele estudante ele frequenta a escola, aprender Libras e ele proporcionar, ele ser o professor de Libras para toda a escola. Então, é um projeto interessante, eles vão gostar muito. Não é? A questão da sinalização da escola, é importante que a escola esteja sinalizada, para que ele entenda todos os ambientes
da escola e que os outros também percebam, não é, o sinal, essa sinalização da escola, e facilita muito na hora da comunicação, da merenda, na hora do intervalo, do recreio. Então, com a escola toda sinalizada, vai facilitar bastante essa locomoção, essa percepção da escola pelo estudante surdo, essa autonomia dele de ir e vir sem precisar perguntar, com a escola toda sinalizada. E a questão do teatro também é muito interessante o professor do AE sugerir. Para ele trabalhar teatro fica um pouco complicado, já que ele só tem um estudante, aí com um estudante surdo, mas ele pode propor esse projeto do teatro na sala de aula e na escola, por que não? Os surdos têm uma facilidade muito grande, não é? No movimento do corpo, nas expressões faciais. Então, essas atividades teatrais são muito envolventes e eles costumam gostar muito de participar. Então, você, professor do AE, está com uma sugestão, mais uma sugestão, sinalize a escola, proporcione ou sugira peças teatrais com esse estudante. Bom, e aqui nós vamos falar um pouco do que a gente viu, né? Nós estamos chegando ao nosso fim da nossa terceira e última temática. Nós falamos um pouco sobre a chegada desse estudante na escola, o que o professor do AE precisa, né, na hora de preparar o PEI, não é, o plano de ensino individualizado, o que ele precisa observar, qual é o nível de Libras desse estudante, qual é o nível de compreensão do português escrito que esse estudante tem, e a partir disso ele construir esse plano e trabalhar com esse estudante esses dois momentos que são importantíssimos para o estudante surdo. Nós vimos também o trabalhar com a Libras, como eu acabei de dizer, o português escrito na modalidade escrita, fazer parcerias. Não é? É importante o professor do AE ele ter essas parcerias, ele sozinho dificilmente vai conseguir avanços com esse estudante surdo, e ele com parceria ele vai conseguir com a maior facilidade fazer com que esse estudante se aproprie da língua de sinais e dê autonomia a ele. E nós vimos também sugestões de atividades, tanto em Libras como em português na modalidade escrita, como em matemática. São apenas exemplos de como você, professor do AE, pode dar um pontapé inicial, ter um início, ideias para você conseguir trabalhar e levar essas informações, essa Libras e esse português também para a sala de aula, não é? Também para a escola toda. Eu espero que você tenha gostado. Te vejo no nosso próximo momento. Até mais!